Então, vamos ver, fazer a revisão dos conceitos que seriam aqueles mais importantes para nós, né? Então, aqui seria campos. Então, vamos pegar um exemplo de uma propriedade aqui. Considere uma propriedade como a temperatura. Temperatura é uma grandeza, o que? Escalar ou vetorial? Escalar. Escalar. Entretanto, se temos um corpo extenso, em princípio, a temperatura não será igual em cada ponto do texto, em cada ponto do corpo. Assim, devemos representar como uma função do ponto. Ou seja, T, na verdade, T, X, Y, Z. Certo? Nesse sentido, dizemos que a temperatura é um campo. Por ser uma grandeza escalar, o campo é chamado... Pronto, o campo escalar é só isso, tá? Nada de misterioso. Então, vocês não vão estar vendo essa minha operação, mas eu vou buscar uma imagem de campo escalar na internet, tá? De vez em quando eu vou fazer isso, pegar a imagem pronta para não precisar de ficar desenhando, tá? E aí, quando eu apresento para vocês, depois, eu mostro, quando eu entrego para vocês esse texto aqui, fica mais legalzinho que eu fazer imagem e tal. Então, isso aqui, ó, poderia ser um campo. Aqui é mais quente, aqui é mais frio, etc. Tá? Então, isso é um campo escalar. Veja que aqui não tem nada se referindo a modo, direção e sentido, certo? Vejam que na imagem anterior não falamos nada sobre módulo, direção, sentido. Ocorre que algumas grandezas da física têm caráter vetorial, como a velocidade, por exemplo. Assim, se temos uma situação em que a velocidade muda com relação ao ponto, devemos expressar um objeto matemático chamado campo vetorial, representado por algo como V, agora com a seta, né? V, X, Y, Z. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em cada ponto do espaço, representado por X, Y, Z, eu poderia escrever isso aqui também como assim, ó. Em cada ponto do espaço, você tem um módulo, uma direção e um sentido da velocidade, tá? Representando é isso. Não tem muito segredo, né? Agora, para a física, né? Qual é a... Deixa eu só salvar isso aqui, tá vendo? Porque se eu faço alguma besteira, como a que eu fiz agora há pouco, eu pelo menos tenho um troço salvo aqui. Deixa eu ver onde é que eu salvo isso aqui. Disciplina, presenciais, fundamentos B. Pronto. Então tá, aí nós temos isso aqui. Mas para um físico, o físico quer fazer coisas com isso aqui, né? Físicos querem, obviamente, fazer coisas com os campos. Saber, por exemplo, como eles variam à medida que andamos, né, pelo espaço. Assim, devemos construir é a palavra certa, tá? Objetos matemáticos que me permitam escutar a variação dos campos escalares vetoriais ao longo do espaço. Então, olha só, quem é que em matemática te dá essa característica? Vejam que você está buscando aqui uma caracterização local, né? Quando você quer fazer uma caracterização local de algo em matemática, vamos pensar em uma dimensão. Qual é a operação que você usa? Você quer
Vou falar. A derivada? Exatamente isso, a derivada. Tá? Então, o que nós estamos querendo saber aqui agora é como é que eu defino a derivada. Ora, um operador. Só que ocorre, temos agora um objeto que vive, né, em um espaço n-dimensional. Aqui em cima, evidentemente, eu coloquei um caso tridimensional, mas isso não é necessário, tá? Nós temos várias situações na física em que você trabalha com campos que estão definidos em espaços de n dimensões, inclusive infinitas, eventualmente, tá? Então, é bom já deixar isso generalizado. Então, esse cara aqui podia ser um V de x, y, z, w. Um caso exemplo, um caso comum de espaço n-dimensional é o espaço de configuração. Deixa eu só ver aqui se eu consigo. Não, é isso não. Né? Alt e. Peraí. Nota P. Na física, fica a nota de rodapé, tá? Aí quando eu mostrar para vocês, vai aparecer bonitinho como uma nota de rodapé. É porque isso aqui não é o WYSIWYG, né? Não é o What You See is What You Get. É um texto compilado. Na física, temos inúmeros de situações em que o espaço de definição do campo é multidimensional. Assim, por exemplo, temos a mecânica quântica, em que a função de onda, então, escalar, está definida no espaço de configuração que depende do número de entidades físicas. Ô professor, a tela travou aqui pra gente. Não, até porque vocês não conseguem ver a nota de rodapé, provavelmente. Quer ver? Eu vou colocar aqui, peraí só um minutinho, me dá só um. Porque pode ser que, como eu coloquei para ele mostrar só a tela do Workplace, quando eu chamei a nota de rodapé, que é um pop-up, ele não mostra, tá? Então, me dá só um tempinho que eu tô escrevendo isso aqui. Beleza. X1, Y1, D1, X2, Y2, Z2. Da próxima vez eu vou escrever essas notas de rodapé depois, quando eu finalizar o texto. Eu só marco onde é e vejo depois. Então, vocês viram aparecer um footnote aqui? Sim. Era porque eu estava escrevendo o footnote. Então, o exemplo que eu queria dar, eu vou colocar aqui o exemplo, para vocês verem, por exemplo, aqui a função de onda. Vocês não estão vendo isso, tá? Porque eu estou buscando lá na internet, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo achar um exemplo aqui para mostrar para vocês. Função de onda, duas partículas, só para ver se mostra aqui. Tá difícil de achar um que eu quero. Tá, mas deixa para lá. Depois eu volto a falar disso. Você pode ter, por exemplo, uma situação em que você tem uma representação de um campo num espaço chamado espaço de configuração. Então, se você tem uma partícula, o espaço de configuração vai ter 3 dimensões. Mas se você tem duas partículas, o espaço de configuração, ou seja, aquele espaço que determina como o sistema está configurado, vai precisar ter 6 variáveis. Vai ter que ter as 3 da primeira partícula e as 3 da segunda partícula, para que eu possa dizer qual é a configuração do meu sistema. Entenderam isso? Então, se você tem N partículas, o espaço de configuração no qual os seus campos vão estar definidos é um espaço de 3N dimensões, tá bom? Isso é muito comum na física, tá? E os exemplos são inumeráveis. Tá, então agora nós temos então um operador, nós buscamos então um operador diferencial, mas é um operador diferencial que possa trabalhar com campos, né? E campos definidos em espaços n-dimensionais. Então, os operadores que eu estou buscando são os operadores que farão isso, né? Cumprirão. Chamados de operadores. Não são os operadores diferenciais. Então é isso que nós estamos atrás, desses caras aqui. Esse primeiro capítulo é basicamente sobre isso e algumas propriedades associadas a ele, tá? Só que para saber disso, entretanto, para compreender, devemos primeiramente derivada parcial. Então essa é o conceito que eu gostaria agora de introduzir, tá? Derivadas parciais. Quando você tem uma derivada total, o que você tem? Como é que você define, né, uma derivada total?
É um F', tá? Não sei se aparece tão bem para vocês assim, mas é um F' que tá escrito ali. Professor? Oi. Só antes da gente prosseguir, só ali naquela representação de campo da velocidade que o senhor fez, aí ali em cima, isso, esse vetor R, é um vetor que sai da origem até um ponto qualquer de análise, isso. Né? É um vetor posição, exatamente. Tá, beleza. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Eu não coloquei um desenho, mas eu vou colocar um desenho. Coloquei desenho para escalar e não coloquei para vetorial. Tá, beleza, tranquilo. Valeu, professor. Eu até, na verdade, quando eu fizer esse exemplo, quando eu colocar o exemplo, eu coloco isso que você mencionou. Deixa eu colocar só um que seja menos trivial aqui. Vou pegar um mais bonitinho aqui. Peraí. Tá, vou pegar esse cara aqui. Esse é pequeno demais. Vocês não estão vendo não, tá, gente? Eu que estou falando comigo mesmo, tá? Vou pegar esse cara aqui. Esse cara aqui parece que é legal. Copiar a imagem. Eu vou trabalhar a imagem aqui rapidamente para apresentar essa característica que você mencionou. Ficou pequeno. Bom, whatever. Então eu tenho aqui um sistema de coordenadas. Sou eu falando comigo mesmo, tá? Tem aqui um sistema de coordenadas. E aqui é a variável R. Agora vocês vão ver eu colocar aqui no negócio. Então vejam só. Aqui está o meu sistema de coordenadas, tá? Aqui é a variável R. Então, em cada pontinho do R, vocês têm uma coisa que tem modo, direção e sentido. Modo, direção e sentido. Então, em cada ponto, você associa a cada ponto um vetor, tá bom? Então, foi isso que eu quis dizer. Beleza. Então, quando você tem derivada, você tem uma coisa desse tipo aqui. Limite de delta x tendendo para 0. E f de x mais delta x menos f de x sobre delta x. É isso, né? E fornece a taxa de variação da função f no ponto x. É isso. Mas e se você tem mais dimensões? Mas e no caso? Como é que a gente pode generalizar essa noção? Como é que você generalizaria essa noção? Vejam que agora você tem uma função e aí? Como é que vocês achariam uma boa ideia de fazer isso? Como é que eu poderia estudar a variação desse cara que tem tantas dimensões? Vamos lá, gente, pode chutar. O mais pode acontecer é vocês errarem, tá? Não muda muita coisa, não. Em cada ordenada no X, no Y. Isso. Você vai fazer a mesma coisa, só que agora você vai fazer olhando para cada uma das dimensões separadamente, né? Então, basta generalizar aplicando o mesmo conceito para cada uma das dimensões. Assim, podemos definir a derivada parcial, que agora tem outro símbolo, tá? De t, né? A nossa função t com relação a x é igual ao limite, continua sendo a mesma coisa, de delta x tendendo para 0. Agora fica t de x, y, z, Aí fica t mais de x mais delta x, né? Menos t de x, y, z, delta x. É isso, tá? Vou colocar aqui outro, né? Mas não vou colocar todos, né? Porque são infinitos, em princípio. Mas vou colocar aqui pelo menos 2 ou 3. Então você tem aqui o t de y, delta y. Aí aqui fica o y, né? E, por exemplo, no z, vai ter isso aqui. E se tiver mais dimensões, vai fazendo, em função das dimensões que tiver, tá? Pronto, tá certo? Então, eu estou tentando ver se eu acho uma imagem aqui, mas enquanto eu não acho, eu vou falando. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Ah, já sei. Peraí, como é que chama aquele negócio mesmo, hein? Que a gente... Oh, meu Deus, vocês conhecem. Que faz simulaçãozinha. GeoGebra. Vou mostrar isso no GeoGebra para vocês. Derivada parcial. Isso aqui que eu estou falando, tá vendo? Vamos ficar menorzinho aqui. Ó, aqui eu estou fazendo uma derivada em que direção? Nessa direção verdinha aqui. Então, como a função tem
3 dimensões aqui, no caso, né? Eu fazer essa variação e fazer essa variação nessa direção apenas. Então, se essa direção aqui for a direção x, o que eu estou fazendo aqui é uma variação na direção x, e com isso eu conheço como é que a função ela muda, ela se altera nessa direção, tá? E nessa direção, e não na outra. É claro que se eu for agora fazer a mesma coisa na outra direção, aqui é a função, tá? Na outra direção, eu vou começar a conhecer como a função se modifica em qualquer direção. Porque, claro, como essas duas direções aqui são independentes, a vermelha e a verde, eu, sabendo como ela muda nas duas direções, sei como ela muda em qualquer direção possível. Entenderam isso ou não? Deu para pegar legal, né? Eu acredito. Não sei. Deu pra pegar. Legal. Vejam que aqui, ó, como ele tem, deve ter um troço para parar isso aqui, não sei. Mas como ele tem isso daqui, assim, ó, ele está fazendo uma simulação, né? Tem um troço para parar isso aqui para não ficar indo para lá e para cá, mas tudo bem. Aqui, ó, é a fórmula da derivada, tá? É a fórmula da derivada. Mas não importa isso para a gente agora, não. Eu vou... Depois eu vejo isso aqui. Tá. Então, estamos por aqui. Aí, então essa é a ideia que está por trás, tá? É a ideia que está por trás da nossa definição de derivada parcial. Então, com as derivadas parciais, podemos definir como um campo escalar varia em cada uma das suas dimensões e, portanto, como ele varia no espaço. Esse é o ponto, tá? E para os campos vetoriais, hein, gente? Como generalizando, que ideia que vocês me dão? Aí tem a ver com o que vocês interpretam disso aqui, ó. Tá? Agora a gente vai detalhar um pouco mais como a gente concebe essa ideia de campo aqui, tá bom? Porque vejam só, como é que eu represento isso daqui num espaço tridimensional, por exemplo? Posso fazer com isso aqui, ó. Veja, podemos escrever, posso ver, né? Vou manter o V, né? V de R, como sendo Vx de R, claro, né? E não posso fazer isso, eu não posso fazer isso com qualquer vetor. A única diferença agora, daquilo que vocês já vinham estudando, é que as componentes, elas não são mais componentes constantes, tá? Elas são funções. Mas vejam que cada uma dessas funções aqui é uma função escalar, tá certo? Então, veja em que cada uma das componentes é uma função campo escalar do ponto. Certo? Então, nós temos aqui que uma função vetorial, um campo vetorial pode ser expresso em termos de campos escalares a partir do sistema de coordenadas. E aí fica fácil, né? Desse modo, temos que a derivada parcial, por exemplo, de V, que é em relação a x, ela vai ser o limite, delta x, tendendo para zero. Isso aqui, eu vou colocar assim. Eu vou colocar aqui, agora tem que colocar, né? X mais delta x, y, z. Aqui também. X mais delta x, y, z. X mais delta x, y, z. Ainda fica aqui menos isso aqui sobre delta x. Tá? E isso pode ser escrito... Desculpem aí que eu estou gripado, tá? Gripei, infelizmente. Isso pode ser escrito também como sendo, pegando cada uma das componentes individualmente, vai ficar v dx, o v de x, na direção i, mais, vou copiar aqui para poder fazer mais rápido, dvy, na direção x, não na direção y, tá? Na direção x, porque a derivada é nessa direção, tá bom? E dvz, na direção x, só que apontando para a direção. Entenderam essa passagem aqui? Isso é muito importante, tá? Muito importante. Porque os operadores diferenciais vão todos depender disso. Pode falar. Uma coisa na notação me confundiu, porque o que a gente está lendo é a variação de VY na direção X, na direção J. Isso. É a variação, uma coisa é a variação da grandeza. A outra coisa é em que direção isso vai estar apontando, tá? Então, nesse caso aqui, o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte, ó. Aquele cara que aponta para a direção J, ele varia em Y também, tá? Ou seja, ele vai continuar apontando para J, mas você agora está calculando como ele varia em X, mesmo ele apontando para J. Deixa eu ver como é que eu poderia colocar um desenho aqui.
talvez esse eu tenha que fazer o desenho. Bom, vocês estão vendo o meu Paint, né, agora, né? Então, Professor, deixa eu fazer uma pergunta para ver se minha interpretação está errada. Uhum. É como se estivesse transladando o vetor apenas no plano que não está sendo variado. Você está transladando na direção de variação, mas sem mudar. Deixa eu colocar aqui um exemplo, senão vai ficar muito difícil de vocês verem. Quer ver? Vamos pegar um campo vetorial relativamente simples aqui. Deixa eu pegar um que não fique muito difícil de... Não, esse não. Esse. Então vamos trazer ela para cá, essa imagem. Pronto, estão vendo aqui essa imagem, né? Aqui já tem os eixos coordenados, então fica mais fácil de trabalhar. Aí, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu aumentar para ficar mais fácil de ver. Então vejam só. Esse cara aqui, esse carinha aqui, vamos fixar a nossa visada nesse carinha aqui. Vamos chamar essa direção de X, tá? Então, vamos olhar só para esse cara aqui. Vamos ver na direção X o que acontece com ele, tá bom? Deixa eu colocar X aqui só para a gente... E vamos imaginar que isso aqui é o nosso ΔX, tá? Eu vou escrever dx, porque senão tem que passar a letra para símbolo, e aí a nossa vida vira um inferno, tá? Eu tenho toque, eu não consigo fazer coisa... Pronto. Queria ser mais orientado. Pronto. Só que tem que ser maiúsculo. Pronto. Tá? Então o ΔX é essa distância que está aqui, certo? Então vejam só. Esse cara aqui está apontando só na direção Y, na verdade na direção Y negativa. Podia não ser, tá? Ele podia estar apontando na direção, em qualquer direção. Depois a gente olha esse aqui para ver como é que é isso, tá? E o que vai acontecer? Eu estou querendo ver como é que quando eu vario desse ΔX para cá, ou seja, quando eu vou daqui para cá, o que acontece com a componente J dele, tá? Com a componente Y. Então, nesse caso, como ele só tem componente X aqui, só tem componente Y lá, é fácil, porque eu estou vendo que ele diminui. A componente J dele diminuiu, tá certo? Entenderam isso? Então, agora vamos pensar num caso em que é menos trivial, menos óbvio. Deixa eu pegar aqui uma situação. Aqui. Agora vamos pegar uma segunda situação, que é essa aqui. E eu estou fazendo um ΔX que está me levando daqui para cá. Vejam que esse vetor todo mudou quando eu vim daqui para cá. Ele mudou tanto a componente Y dele, como ele mudou a componente X dele. Deixa eu colocar. Era para ser para cima, né? Peraí. O eixo está para cima, né? Ele mudou tanto a componente X dele, como a componente Y dele. Se eu souber como ele mudou tanto a componente X quanto a componente Y, eu sei como ele mudou. Mas aquela derivada parcial na direção X está me dizendo apenas como a componente X dele mudou. Tá? Então pensem que esse cara aqui tem uma componente aqui. E essa componente vai mudar. Essa é a Y, né? Tudo bem. Então esse cara aqui seria o dVdy com relação o dVy com relação a X. Esse cara aqui. dVy com relação a X. Tá bom? Parcial, né? Claro. Este cara aqui seria o dVx com relação a X. Tá certo? Entenderam isso ou não? Sim, Tá, então para você ver como o vetor inteiro variou, você tem que analisar as derivadas parciais, tanto em X nas direções IJ, quanto de Y na direção IJ, é isso? Exatamente. Tá? Exatamente. Por isso que aqui no campo, ó, o que aparece aqui? Ó? Essa aqui é só a variação em X do vetor. Então eu quero saber como é que a componente X dele variou em X, como é que a componente Y dele variou em X, e como é que a componente Z dele variou em X. Tá? Deixa eu fazer aqui uma mutreta. Eu acho que se a gente imaginar, ou mesmo o professor fizer um exemplo numérico, com como qualquer, fica também mais claro. Talvez fique mais fácil de ver. Vamos lá. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Olha só. Esse cara aqui, ó. Este cara aqui é este carinha aqui. Deixa eu colocar. Deixa eu ver se eu consigo colocar transparente. Ó. Este carinha aqui é a variação. Esse aqui é o Y, então não vou colocar aqui não. Esse cara aqui, ó. Nesse ponto aqui, nesse eixo, é a variação da componente X, que tinha uma componente para cá, né, na verdade, depois teve uma para cá diferente, em princípio, porque são vetores diferentes, na direção Y, tá certo? Nessa direção aqui, tá? Esse cara aqui, por exemplo, representaria com a bidimensional, só vão ter esses dois, né? Esse cara aqui vai representar a variação do Y, mas veja que a variação do Y, da componente Y, por isso que está em J, quando eu mexo no X, não é quando eu mexo no Y, porque eu estou sempre variando nessa distância aqui, tá bom? Então é isso, tá? Deixa eu colocar esse gráfico lá, porque aí vocês depois podem ter isso como fonte de consulta, tá? Vejam como interpretar. Esse aqui tinha feito aqui.
Tá? Então essa variação aqui está sendo a variação em x. Nos dois casos. Só que num ele está olhando para a componente j, no outro ele está olhando para a componente i. Tá? Vamos pegar um caso aqui. Seja, por exemplo, o seguinte f de x, y. Vou colocar em duas dimensões, tá? Para não perder o tempo. X, y ao quadrado i mais y cosseno de x, j. Esse é o campo, tá? Um campo vetorial, né? Assim, temos que PF. Você tem um campo vetorial, então tem que ter uma setinha, né? Atenção para essas notações, tá, gente? Agora isso é importante. Não deixem de fazer uma boa anotação, porque senão vocês vão começar a se confundir muito. Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser a derivada desse cara aqui, mantendo o y constante, né? Que é simplesmente y ao quadrado, tá? Direção i. E a derivada desse cara aqui, mantendo o y constante, tá? Que é menos y seno de x na direção j. Então eu sei como o campo está variando na direção x, quando eu mexo em x. Tá? Então eu sei como a componente em x varia, e eu sei como a componente em y varia. E agora eu quero saber também como é que varia a componente, o campo na direção y, quando eu me mexo em y. Quando eu me mexo em y, isso aqui vai dar 2yx, 2xy, mais cosseno de x. Entenderam, né? Tá? Então eu sei, em qualquer ponto, eu sei como é que a minha função varia. Como é que a minha função varia? A minha função de modo que eu sei como a função vetorial toda varia, ao saber como ela varia em cada direção. Tá certo? Tá. Então, ok. Então, derivada parcial é isso. Deixa eu só colocar aqui. Esse aqui é um exemplo, né? Então, peraí. Pronto. Aí fica como... Ops, não, tá certo. Não, isso não é isso que é o exemplo. Peraí. O exemplo é só essa parte aqui. Pronto. Perfeito. Então, agora vamos passar para a questão. E, professor, só uma coisa. Você derivou elas, aí elas ficaram mais simples, né? Aí se eu integrar duas vezes elas... Não é mais simples, tá? Não vai por esse negócio de mais simples, não, tá? Não tem nada a ver com mais simples. Elas podem ficar terrivelmente mais complicadas. Então, a derivada pode te levar de uma função simples a uma função terrivelmente complicada. Eu derivei. Então, eu tenho as derivadas, tá? Mas se eu integrar essas que estão em partes duas vezes, é a integral daquela que foi derivada? Se você integrar... tem que tomar um pouco de cuidado com isso daqui. Se você integrar esse cara aqui, você não necessariamente chega nesse, tá? Porque, veja só, se você integrar isso daqui, você está integrando apenas em x, tá? Então, se você integrar isso aqui, você vai dizer que o f de xy é um y ao quadrado x, mais uma função qualquer de y. Porque você está integrando só em x, y para você é uma constante. Então, vou colocar aqui. A pergunta é boa. Note que, se integrarmos, por exemplo, f de x, estaremos com relação a x, né? Claro. F vai ser igual a y x mais uma função de y. I mais ou menos, ou mais mesmo, y cosseno de x mais uma função que pode ser diferente de y. Aqui as constantes arbitrárias, elas são funções de x e de y, porque se eu derivar isso aqui com relação a x apenas, eu vou ter o mesmo resultado. Tá? Então, como isso aqui é uma derivada parcial, quando você integra, y funciona como uma constante. Então, qualquer função de y é uma constante aqui. Tá certo? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, claro, se você integrar essa aqui de baixo também, mais note aqui. Aí agora você está integrando em y, né? Então, você tem x, y ao quadrado, mais um h de x, mais, estou integrando em y, né? Então vai ficar y, cosseno de x, mais um r de x, tá? J. Agora, se você comparar essas duas aqui, ó, o que vai acontecer? Esse cara aqui é a função só de y, esse é a função só de x. Uma função só de y não pode ser igual a função só de x, tá? Então esses dois caras têm que ser zero. A mesma coisa aqui. Aí você chega nessa função aqui, tá certo? E comparando, temos que f de y é igual a g
de y é igual a h de x é igual a r de x é igual a 0. Aí você só sabe disso depois que você faz as duas integrais. Não tem como recuperar a função original fazendo apenas uma das integrais, em x ou em y, tá bom? É a mesma ideia que vocês têm na derivada total, só que agora você tem a função de mais de uma variável, né? As regras das derivadas se aplicam, as propriedades, regras não, melhor. Vou colocar derivadas totais aqui. Tem uma regra que uma propriedade que é muito importante, né? Uma das mais importantes é a regra da cadeia. Assim, temos que vou pegar um campo escalar, tá? Dado um campo escalar x, y, z, medimos a variação total deste campo da forma dx, dt, x, y, z é igual. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo achar um. Pronto. Vai ter que ser na mão mesmo. E simplificar da vida. dt dx, x, mais dt dy, dy, mais dt dz, dz. Ou seja, eu meço a variação total, né? Isso aqui é a diferencial, né? Diferencial. Em que d, estrela qualquer aqui, vou colocar isso aqui assim, representa a diferencial do objeto. Certo? Então, o meu campo varia numa direção qualquer, tá? Quando eu faço uma coisa desse tipo aqui assim. Lá naquela expressão do campo escalar, dá para ver isso. Deixa eu copiar ele aqui. Eu vou levar ele para a minha projetinha aqui. Então vamos pegar dois pontos, tá? Vamos pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Tá bom? Esse ponto aqui é P. Ups. Vou colocar menorzinho aqui, 14. Esse ponto aqui é o P, o ponto X, Y, Z. E esse ponto aqui é o Q. Vou colocar mais para cá. Q. X mais DX, Y mais DY. Tá? Duas dimensões só, né? Por isso que eu estou me preocupando aqui com o DZ, porque a ideia é a mesma, tá bom? Como é que eu sei como a temperatura variou desse ponto aqui para esse ponto, tá? Então, a temperatura variou desse ponto. Se eu pegar a variação que ela teve, deixa eu mudar a cor aqui agora. Se eu pegar a variação que ele teve aqui, que variação é essa? É a variação do dt, supõe que seja t, tá? dt com relação a x, né? Vezes o dx, que tá aqui. E aqui é o dt com relação a y, vezes o dy. Tá certo? Então deixa eu só copiar isso aqui para colocar isso lá. Conseguiram entender isso? Sim, professor. Bom, então isso aqui é muito importante, a regra da cadeia aqui é muito importante. Tá, então nós já descobrimos como é que a gente faz para ter uma variação, mas veja que essa variação aqui, eu não estou especificando, por exemplo, em que direção que esse troço está variando. Claro que eu vou especificar quando eu der o dx, né? E quando eu der o dy, concorda? Se eu der o dx, eu der o dy, ele variou nessa direção aqui, tá? Porque isso aqui é dx e isso aqui é dy. Então, certamente, ele variou nessa direção aqui. Mas eu queria fazer isso de uma maneira mais sistemática, na verdade, tá? Então, eu vou definir uma coisa aqui, que é o nosso primeiro operador diferencial, tá? Vamos colocar isso aqui escrito de alguma forma. Note que a imagem deixamos os valores de dx
a determinação da direção, variação da grandeza escalar xy. Vamos colocar txy porque só está em 2 dimensões, tá? Vamos agora introduzir um operador que irá fornecer uma importante informação. Vamos lá. O operador gradiente. E o que o operador gradiente, então, ele vai fazer? Suponha que estamos em... vou colocar 3 dimensões para ficar mais fácil de fazer, tá? Mas isso vale para qualquer número de dimensões. Tá? Deixa eu ver se eu faço isso ou não. Ou generalizo. Não, vamos colocar 3 dimensões. Sem perda de generalidade. E temos uma função escalar xyz. Agora, vamos assumir que temos as superfícies em que T assume um valor constante. É como se fossem as equipotenciais, coisas desse tipo, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Seja T de xy igual a x ao quadrado sobre 8 mais y ao quadrado sobre 25. Vou colocar 9 aqui. Para simplificar a saída. Assim, se escrevermos T xy igual a 1, ou, sei lá, não precisa ser 1 não. Tá, 3. Teremos superfícies que são elipsoides de revolução. Elipses, no caso, nós estamos em 2 dimensões, né? Dadas por x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 25 igual a 3. Uma elipse, né? É elipse, tá? Se vocês quiserem, vocês podem dividir esse cara aqui por 3, né? Aí fica aqui 27. Aqui fica 75. E aqui fica 1. Isso é uma elipse, tá certo? Eu não sei se eu consigo desenhar elipses aqui desse troço. Mas eu posso tentar. Implicit plot. Vai, minha filha. Aí, vou colocar isso aqui. De menos 6, menos 7. 7. Menos 9. Menos 9. Tá? Então, por que isso acontece? Isso acontece porque se você tem uma função, se você tem uma função em 2 dimensões, então vou colocar só aqui esse, cujo gráfico é... Tá? Se você tem uma função em 2 dimensões e você estabelece um vínculo, isso é um vínculo, né? Está estabelecendo um vínculo entre x e y. Isso significa que x e y não são mais independentes. Que y pode ser escrito como função de x, na verdade. Então, o que você tem aqui, na verdade, é que você diminui a dimensão do seu espaço, tá bom? Então, se fosse uma superfície, se fosse uma função, um campo escalar em 3 dimensões, e eu associasse a ele um valor constante, eu sairia de 3 dimensões e iria para 2. Consegue ver isso? Tá? Você teria uma superfície em que T é constante. A mesma coisa que eu fiz aqui, bastaria incluir aqui um z. Z ao quadrado sobre qualquer porcaria, tá? Z ao quadrado sobre 13. Aí apareceria aqui um z ao quadrado sobre 13, e isso estabeleceria uma relação entre z, y e x. Então, z seria uma função de y e x. E, nesse sentido, você tem aqui teria, né, um elipsoide de revolução. Ô, professor, isso não é aquela chamada curva de nível? É isso, é uma curva de nível, tá? Aqui, o nível que nós estamos estabelecendo aqui é 1, tá? Mas eu podia colocar um outro valor, eu coloquei 3, né, perdão. Eu coloquei aqui 3 porque eu quis, né? Se eu colocasse agora igual a, sei lá, 5, aí seria 45, né? E também, ou então, muito boa a sua colocação, que isso talvez torne mais clara a situação. Melhor colocar aí. Vai. Colocar 5. Pode ter 4 também, tanto faz. Aqui vai dar 36. Aqui vai dar 100. Né?
E aí, se eu não me engano, se eu fizer isso aqui e puxar para cá, ele desenha os dois, tá? Beleza. Só mexer nos eixos aqui um pouquinho. Eu preciso aumentar o vertical, né? Vou colocar 12. Aí, tá? Então você está fazendo o quê? Estabelecendo curvas de nível, tá bom? Todo mundo entendeu isso aqui? A questão da diminuição da dimensionalidade também, tá? Isso aqui é um troço no espaço todo. Isso aqui é um troço no plano todo. Mas quando eu estabeleço isso aqui, eu estou pegando no plano e reduzindo a uma dimensão só, que é a dimensão da linha, o lugar geométrico da elipse, no caso, por causa da expressão. Tá? Se fosse uma outra expressão, seria outro lugar geométrico. Tá bom? Vamos para frente. Então, agora tomemos a situação T de x, y, z igual a C, onde C é uma constante. Se esse é o caso, então, sabemos que dt é igual a zero. Claro, né? Se eu tenho uma coisa que é uma constante, se eu faço a variação dessa coisa, é zero, tá certo? Só que dt, pelo que nós vimos lá anteriormente, era isso aqui, ó. Tá em 2 dimensões, eu vou colocar só 2. Ah, não, tá em 3, né? Peraí. Foi esse cara aqui. Tá certo? Pode ser escrito. dt vai ser igual i dx dt dx mais j dt dy mais k dt dz escalar, produto escalar com i dx mais j dy mais k dz. Tudo bem essa passagem aqui? Tá? Assim. Professor, mas isso só vale para quando esse dt vale zero? Sim, só vale nesse caso aqui. E eu vou explicar então por que isso vai dar a interpretação do objeto que vai aparecer aqui, tá? Ah, beleza. Assim, ficamos com dt. Assim é interessante. Isso aqui é igual por definição. Isso aqui é só uma anotação, tá? Por isso que eu vou colocar esse símbolo aqui. Quando coloca esses 3 aqui, é porque é a mesma coisa, tá? Gradiente de t, que é igual a exatamente isso aqui. Certo? Eu defino isso, de modo que sobre a superfície, em que ele é constante, fica dada por dt igual ao gradiente. Eu prefiro essa notação, tá? Gradiente de t, escalar dr. Onde dr é igual a esse cara aqui. Agora vejam, e essa é a parte importante que tem a ver com aquela pergunta que foi feita aqui agora. Mas vejam que dr é tangente à superfície. Concorda ou não? Aqui precisa um pouquinho de visão, tá? Deixa eu pegar aqui uma superfície aqui, um parabolóide. Pegando aqui no Google, imagem, tá? Pra mostrar. Mas nesse caso seria tangente radial ou tangente... Não, tangente à superfície. Tá? Não tem... Ah, já sei. Plano ou tangente. Tô procurando uma imagem que seja boa pra gente, tá? Eu achei uma aqui, mas... Não, vou colocar essa parabola de revolução e eu mesmo faço o desenho. Vou pegar aqui o parabola de revolução, vou copiar a imagem, vou trazer para nossa prancheta, apago aqui e meto o paraboloide aqui. Tá? Então isso é um paraboloidezinho de revolução. Aí, olha só. Esse cara aqui é o resultado, tá? Ele é o resultado de uma equação do tipo... Eu vou escrever aqui, só vou poder copiar, tá? Z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado igual a sobre 8, por exemplo. Qualquer número, tá? É um número que não importa, tá? Então, deixa eu só levar isso para lá. Então, ele sai de um troço desse aqui, tá certo? Só que eu estou fazendo o quê? Isso aqui já é a expressão deste lugar geométrico, tá? Porque é um vínculo que eu estou criando entre a variável z e as variáveis x e y, tá?
Veja que se eu pegar só a variável x, pegar o y igual a zero, vai dar o quê? Uma parábola. Se eu pegar só o y, vai dar uma parábola também. Por isso que é um paraboloide e as parábolas são iguais, é como se eu estivesse rodando uma parábola em torno do eixo z. Bom, mas qual é o ponto aqui importante? O ponto importante aqui para nós é o seguinte, você tem aqui um eixo, eu vou fazer esse eixo um pouquinho mais grosso para poder ficar visualizável, tá? Você tem um eixo, é o eixo z. Você tem aqui, eu vou colocar ele aqui assim, origem, tá? E você tem aqui. E agora você está pegando 2 pontos sobre a superfície. Só que você está pegando esses 2 pontos infinitesimalmente próximos. Tá? Porque é isso que é uma derivação, né? Vou pegar aqui esse cara aqui e esse cara aqui que estão infinitesimalmente próximos, tá bom? Então, o vetor R está aqui, ó, certo? Porque esse aqui é o ponto 1, é o ponto 2, esse aqui é o ponto 1. Concordam comigo ou não? Isso é importante, hein? Então, esse aqui é o R, chamado R de um parâmetro T, tá? R de T. Como se fosse um tempo, né? Mas não é isso, né? Claro. É um parâmetro qualquer, tá? E aqui você tem um R de T mais dt. E dá aquele dx, dy, dz, tá? É só para ver dizer. Então, o meu dr está aqui, ó. E é claro que quando isso ficar infinitesimal, né? Isso vai representar um elemento tangente à curva, certo? Acho que dá para ver isso, né? Sim. Tá? Deixa eu só mudar a cor dessa porqueira aqui. Não muda, não? Então é isso, tá? Então vou copiar esse aqui e levar lá para o nosso coisa. Aqui está. Ah, tá. Não, peraí, gostei não. Aqui está. Assim, então. Gostei disso aqui, então. Depois eu arrumo isso aqui, tá? Alguma coisa aconteceu aqui que ficou com essa porcaria inline, eu não quero ficar inline. Porque inline não é o que queria que ficasse. Peraí. É curioso isso. Não vou ficar perdendo tempo com essas coisas. Agora parece que deu. Agora deu. Pronto. Então entenderam, né? Agora vejam. Agora. IDR é tangente à superfície. E gradiente de T fica igual a zero, né? Então o gradiente tem que ser o quê? Perpendicular. Exatamente. Essa é a interpretação do gradiente, tá? Ele te dá a direção de maior variação da sua função perpendicularmente a esse plano. Então o gradiente estaria aqui, ó. Aqui, tá? É muito importante. Então, professor, ele vai apontar no vetor normal a superfície? É exatamente isso. Vou colocar aqui. Ou seja, ele apontará na direção normal à superfície. Ponto considerado. Mas, professor, eu não consigo ver. Por que essa direção normal à superfície é a direção de maior variação? Eu não consegui ver isso geometricamente. Pensa assim, você tem aqui uma nova superfície, tá? Uma nova superfície de revolução que você obteve colocando uma outra constante que não aquela. Colocou um outro C aqui, C2, né? Aí você criou um outro paraboloide de revolução. Você tem 2 jeitos de ir de um paraboloide para o outro. Você pode ir, aliás, 2 jeitos, não, infinitos, né? Você pode ir assim, você pode ir assim, você pode ir assim. Mas se você for perpendicularmente, você vai da maneira mais de variação mais rápida. Tá? É essa a ideia que está por trás. Eu não saberia como colocar isso como desenho, porque aí fica meio... talvez em 2 dimensões isso ficasse mais claro. Não sei, deixa eu ver aqui, 2 dimensões. Curvas de nível. Então seria expandindo ou contraindo, cada ponto na sua direção normal seria mais rápido do que qualquer outra coisa. Variando ele, né? Variando ele na direção normal, exatamente. Tá? Eu não estou conseguindo aqui, talvez eu pegando esse cara aqui, eu consiga dizer isso. Copiar a imagem.
que já foi, então pode deixar quieto. Tem aqui uma situação de bidimensional, né? Então, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, aqui, você tem a variação, por exemplo, daqui até aqui, né? Você pode ir desse ponto aqui, deixa eu colocar uma bolinha aqui. Você pode ir desse ponto aqui até esse ponto aqui. Tá certo? Perdão. Pode ir dessa curva, né? No ponto que eu queria falar. Dessa curva até essa curva aqui. Mas você pode ir por aqui, ou você pode ir por aqui. Tá? Então você pode fazer isso aqui. Ou você pode vir por assim, assim. A passagem desse negócio aqui, veja que os valores são os mesmos, né? De saída e de chegada, concorda? Mas esse cara aqui, ó, ele é a maior distância. Então, quando você faz essa variação pela distância, você acaba tendo uma variação maior, tá? Essa que é a ideia. Professor? Oi. É como se fosse vários paraboloides, né? Tipo, isso. Cada vez que eu coloco um C diferente, é um paraboloide. São superfícies de nível. Ao invés de ser curvas de nível, são superfícies de nível. A ideia que está aqui se aplica sem mudança a essa outra situação. Só que aqui a situação é mais complicada porque são superfícies de nível, né? E não curvas de nível, tá? Isso é muito usado. É muito usado em tudo quanto é lugar, mas espera aí. Considere. Como vocês não viram eletromagnetismo ainda, eu vou fazer um exemplo de gravitação, tá? O campo da gravitação, em que temos um campo vetorial. Um dos campos vetoriais mais importantes aqui é a gravidade, né? Chamado gravidade, ou aceleração da gravidade, preferido. G, X, Y, Z. E normalmente a gente se escreve como sendo G, que é escalar, tá? Vou colocar G grande. G não ficou bom, não. Mas tem que ser G, né? Então, como é que eu coloco aqui? Vou colocar A aqui. Na direção J, né? Que ele é na direção central. Na direção J, não, na direção R, tá? R é a direção radial, tá? Nós já vamos ver isso mais pra frente. Representa. Então vejam que a direção radial, ela é uma direção que varia com x, y, z, né? Tá? Se você mudar o ponto, a direção radial muda, tá? Mas deixa isso para lá por enquanto. Podemos dizer que a força gravitacional é derivada de um potencial. Quando era lá em mecânica, como é que você chegaram a ver isso? Era a força, era a derivada, né? Do potencial. Viram isso? dV, dx? Ou não? Eu acho que não. Se Não, a gente foi bem rápido. Professor, eu acho que ela já colocava como gradiente o potencial. Já colocava como gradiente lá. Melhor ainda. Isso, o negativo do gradiente. Isso, é isso mesmo. Tá feito. O que vocês estavam fazendo lá era isso, tá? É isso aqui, que é igual a m vezes g. Ou seja, o seu campo vetorial, ele é obtido a partir do gradiente de um potencial. Mas o que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, que aonde você tem curvas de nível, superfície de nível desse cara aqui, você não tem variação da gravidade. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Curvas de nível, não, superfície de nível. Pronto, acho que eu achei um troço legal aqui. Não, eu vou achar um bem bacana aqui. Isso, achei um excelente aqui. Excelente. Vamos lá para a pranchetinha. Ó, como nós estamos com uma coisa radial, a nossa superfície de nível são esferas, né? Daqui a pouco eu mostro isso para vocês, tá? E aí você tem uma esfera aqui, que é quando você tem um potencial gravitacional associado a 1, um potencial gravitacional associado a 2, um potencial gravitacional associado a 3. Vou colocar isso lá e explicar melhor um pouco. Assim, considere o gráfico. Então, considere, inicialmente, o campo escalar chamado potencial gravitacional. Então, aceleração gravitacional, potencial gravitacional, dado pela expressão I de x, y, z é igual a, bom, vou colocar assim, Gm sobre R ao cubo, vou colocar na forma normal, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado
elevado a meio, né? Tá? É isso, né? O potencial gravitacional de uma massa M, vou colocar assim, talvez seja que vocês viram mais. Vocês viram isso no ensino médio, tá? É isso aqui, tá bom? Agora, o que significa? O que significa φ igual a constante? Significa que teremos x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a gm sobre c ao quadrado, tá? Passei para lá, passei o c para baixo, elevei ao quadrado, tá isso aqui. Mas isso aqui é a equação do quê, gente? Que forma geométrica é essa aqui? É uma esfera. Isso. Então, as nossas superfícies equipotenciais, de modo que então, esferas sentadas na origem, tá? Aqui, ó, é para um valor de C, esse é outro valor de C, esse é outro valor de C. E a força, como deriva de um gradiente, é perpendicular às superfícies potenciais. Ou seja, é radial. Pronto, é isso, tá? Por isso que vocês estavam definindo lá, em mecânica, esse troço aqui como sendo gradiente, ou seja, e a força gravitacional definida F igual a menos, vamos ver se eu coloquei essa fórmula aqui. Ah, tá aqui. Ó, coloca de novo. Gradiente de φ, como deriva de um gradiente, é perpendicular às superfícies. Entenderam isso aqui, então? Tá? Esse é o nosso primeiro operador diferencial. Tá certo? Assim. Ele serve para analisar como o potencial, o campo escalar, que não precisa ser um potencial, né? E varia no espaço. Essa foi a primeira coisa. Gerando F. Ok, isso aqui? Tudo bem? Tá? Todo mundo tem noções boas de produto escalar, essas coisas todas, né? De produto vetorial. Tá? Eu preciso dessas noções. Se não tiverem, eu paro e explico um pouco de produtos escalares para o produto vetorial. Mas, em princípio, eu vou assumir que está todo mundo com essas noções mais básicas desses dois elementos. Tá? Professor? Oi. Você vai postar essas notas depois? Vou. Isso tudo aqui vai lá para aquela areazinha nossa de arquivos, tá? Ah, beleza. Então, eu já estou fazendo assim para poder vocês terem isso, tá? Por isso que eu achei até melhor fazer assim do que fazer no quadro branco. O quadro branco vai ficar uma porcaria. Bom, então, e vai como PDF para vocês terem acesso. Tá. Agora, antes de passar para os outros operadores diferenciais, vou colocar aqui. Antes de passar. É interessante entender algumas integrais que aparecem no contexto da física. E aparecem, inclusive, recorrentemente, tá? Porque essas integrais estarão associadas aos operadores diferenciais, tá? Esse é o ponto. Então, seja, por exemplo, um campo vetorial XYZ, tá? Dado no espaço usual R3. Certo? Este campo, deixa eu ver aqui. Como é um campo vetorial, temos que a cada ponto a função vetorial associa um vetor. Isso nós já vimos, né? Vou colocar um campo elétrico aqui. Campo elétrico tridimensional. Vamos ver se aparece alguma coisa que presta aqui. Apareceu, mas eu não sei se o tridimensional está muito claro aqui. Tudo bem. Não, vai bidimensional mesmo. Não vamos morrer por mais disso, não. Vou colocar bidimensional. Mas é irrelevante, tá?
cada ponto do plano. Vamos mostrar a representação dele aqui, tá? Então, esse é o nosso campo. Esse é o nosso campo. É um campo elétrico entre cargas de sinais opostos, claramente aqui, né? Cargas de sinais opostos, tá? Aqui, ó, você tem superfícies equipotenciais em torno das cargas, tá? Superfícies equipotenciais, mas isso não é isso que nós estamos querendo ver aqui. Mas o que nós estamos querendo ver aqui agora é o seguinte. Considere agora. Você quer saber o quanto de campo flui para fora de uma dada região. Tá? Vou chamar de S. Veja. Desculpa, gente. Estava muito arrebentado aqui. Eu vou fazer o desenho aqui da região, tá? Apago. Desenho. Vou fazer uma regiãozinha aqui que não precisa ser uma região certinho, não, tá? Pode ser uma região qualquer. Então, vamos pegar uma região assim. E vamos chamar essa região de S. Tá? Lembre-se, nós estamos no plano, tá? Tá bom? Então você quer saber o quanto de campo flui para fora da região. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Tá vendo as setinhas aqui? Tem uma parte dessa seta que atravessa a superfície. E tem uma parte que não atravessa. A componente tangencial à superfície não atravessa. Enquanto que a componente normal à superfície atravessa. Concordam com isso? Sim. A componente tangencial do campo, né? Então, vamos escrever como a soma de todas as componentes de E que são localmente, porque essa perpendicular muda, né? Então, o E vai ser localmente perpendicular a S. Ora, isso que eu acabei de falar assim, calculamos essa grandeza, esse fluxo, né? Esse fluxo, isso aqui é um fluxo, cadê? Ou seja, o fluxo do campo E para fora de S. Então, esse fluxo, pensa bem, olha só o que eu disse. Calculamos essa grandeza como a soma de todas as componentes E que são localmente perpendiculares a S. Bom, definimos a direção da S como sendo a direção perpendicular. Isso é sempre assim, tá? Em física, você define uma direção de uma superfície como sendo a direção perpendicular a ela. É óbvio, porque se não fosse assim, você não conseguiria definir direção para a superfície, tá bom? Porque a única direção que sobra para você de maneira inequívoca é a direção perpendicular. E a direção no plano, evidentemente, são infinitas possibilidades. Então, a gente começa a direção perpendicular à curva ou superfície S. Assim, calculamos o fluxo que é para fora de S, da forma, isso aqui é uma integral, essa integral é tomada em torno de S, é escalar ds. Tá? Então, esse fluxo é dado por isso aqui. Se o troço for em 3 dimensões, então S é uma superfície em 2 dimensões. Assim, mesma coisa, não muda nada, tá? Não muda nada. E ficamos com o fluxo do campo para fora da superfície S é igual a E escalar ds. É a mesma coisa, tá? Só que no primeiro caso o ds é uma curva, né? E no segundo caso ele é uma superfície, tá? Existe um exemplo muito importante disso. Um exemplo muito importante disso no eletromagnetismo. Temos uma lei fundamental chamada Lei de Gauss, que vocês devem ter estudado no ensino médio, só que agora vamos vê-la de uma maneira diferente, né? Que pode ser escrita como integral de S
é escalar ds é igual à carga que está no interior da superfície sobre a P1,0, que é uma constante, né? Onde E é a carga total contida na superfície fechada S. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês aqui com um desenho. Lei de Gauss, cilindro. Não, uma bosta. Droga. Esfera, quem sabe. Os desenhos não estão bons. Mas tudo bem, eu achei um aqui que vai servir para nós, para o nosso interesse. Tá? Tá, vamos pegar esse cara aqui. Vou pegar esse. Este. Agora vamos pegar este. Poxa, isso não é tamanho. Aí não fica legal. Pera aí. Deixa eu ver se eu baixo ele aqui assim. Pera aí. 202, 202. Tá. Ficou uma bosta assim mesmo, mas tudo bem. Tem essa situação, tem essa aqui. E tem uma outra que estava legal aqui para ver. Eu não sei por que não está aparecendo. Vou colocar aqui. Não. Deve ter que pegar. Achei. Copiar a imagem. Peraí. Esse cara aqui que não tá bom. Como é da Wikipédia? Pronto, agora ficou do meu tamanho, né? Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa. Não, tá bom. Tudo bem. Eu queria só mais um exemplo. Que não é lei de Gauss, mas que tem a ver com lei de Gauss. Mas tem a ver com o que nós estamos estudando, que é campo magnético, sabe? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar isso aqui. Pronto. Vou colocar um pouquinho distante aqui, porque é uma outra coisa. Pronto. Assim, veja na figura. 3 configurações de campos. Sendo que as 2 primeiras são de campo elétrico e a última, campo magnético. Vamos ver, né? Ok. Aqui. Tá. Olha o que acontece. Isso aqui é a carga, tá? Isso aqui é a carga elétrica, tá? A carga. Quem produz as linhas de campo é a carga. O campo elétrico é a carga, né? Como se fosse uma carga de massa, né? Um campo gravitacional, tá? Então é razoável supor que a quantidade de linhas de campo que atravessam essa superfície aqui tem alguma relação com o tanto de coisa que tem lá dentro desse corpo. Veja o que acontece nisso, então, no primeiro caso. Campo. Claro, né? Se eu colocar bastante carga aqui, vai ter campo mais forte, que significa colocar mais linha de campo aqui. Assim, esquematicamente, já falo. E significa, portanto, que o fluxo vai ser maior. Se eu colocar menos... Agora aqui, tem carga dentro do meu volume? Não tem. O fluxo ali é 0, porque a quantidade que entra é a quantidade que sai. Tá? Na segunda imagem, vemos que a carga se encontra totalmente fora da superfície. Porque é a superfície, tá? Não uma área, mas dá na mesma, né? Assim, seu fluxo é 0, pois tudo que entra acaba saindo. E é exatamente esse o conteúdo desse cara aqui. Ó. Se essa carga aqui não estiver no interior de S,
o fluxo é zero. Tá? Essa integral é zero. A mesma coisa para o campo magnético. No caso da última imagem, que representa um campo magnético, como as linhas de campo são fechadas, eu estudar isso no ensino médio, né? Linhas de campo magnético são fechadas, né? Ou seja, não tem linha saindo para fora, né? Sem voltar para o polo, para o outro polo, né? Sai do norte, vai para o sul, mas não tem uma que sai do norte e não vai para lugar nenhum, ela volta para o sul sempre, né? Veja que eu estou colocando uma setinha em cima do S, tá? Quando eu coloco a setinha em cima do S é porque eu estou querendo representar a superfície na forma vetorial, ou seja, o valor da superfície infinitesimal, mas apontando para a direção perpendicular a ela, tá? Então o ds aqui, por exemplo, seria um cara aqui, ó, assim, tá? Nesse ponto aqui seria uma coisa tangencial aqui, mas apontando nessa direção, tá? Na direção perpendicular. Entenderam isso aqui? Tá? Essa é uma propriedade importante, porque isso aqui, ó, diz o seguinte, que diz não há monopolos. Ou seja, o simples fato de eu ter esse resultado aqui para qualquer campo vetorial B indica que eu não tenho monopolo magnético na natureza. Tá? Que é um resultado que você tem das equações de Maxwell. Isso aqui é uma das equações de Maxwell na forma integral. Essa é outra equação de Maxwell na forma integral. Tá? As duas últimas equações participam Existem outras integrais que eu vou mencionar depois, mas não agora, porque está acabando, né, a nossa aula. Na aula que vem a gente continua daqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse texto lá, mas eu vou incrementando esse texto e trocando o que está lá por esse, tá? Toda vez, tá? Para não ter que ficar... Bom, então não, então... porque senão a gente começa daqui e não sabe onde está começando. Então eu vou fazendo essa troca contínua lá, tá? Então na aula que vem eu vou mostrar outras integrais importantes, porque eu vou mostrar que essa integral aqui tem a ver com um operador diferencial, enquanto que uma outra integral tem a ver com outro operador diferencial. Tá? Então, é aí que eu quero chegar. Por isso que eu estou falando antes de passar para outros operadores diferenciais, tá? Eu parei para poder olhar para essas integrais recorrentes da física, porque são elas que vão suscitar a definição de outros operadores diferenciais. Esse aqui vai estar associado ao divergente, e o outro que eu vou explicar na aula que vem ao rotacional. Tá? E esses três são os mais fundamentais: gradiente, divergente e rotacional. Bom, ok. Então é isso. Professor? Pois não. Só uma pergunta de você terminar. A rigor, toda função é um campo? Sim, toda função pode ser entendida como um campo. Se ela for uma função vetorial, ela é um campo vetorial. Se ela for uma função escalar, ela é um campo escalar. Uma função em uma dimensão é um campo. É um campo escalar em uma dimensão. Né? Aí é meio exagerado chamar isso de campo, mas não tem problema nenhum. É isso mesmo. Tá?